Olá, sou Walter Schenkel, advogado aqui em Curitiba, especialista em planejamento sucessório e proteção patrimonial da família. Quero conversar contigo sobre as dificuldades de se fazer um inventário. Mas antes de falar das dificuldades, eu quero te contar ainda algumas histórias. O assunto inventário, ele vem para nós, advogados, lá no último semestre do curso de Direito. Então, quando a gente já está com o pé fora da faculdade, é que vem esse assunto, sucessões. E quando o meu professor começou a explicar, eu pensei, sabe que esse é um assunto que eu gostaria de trabalhar. E de fato eu gosto. Inventário não é uma matéria ruim de se trabalhar. Eu adoro fazer inventário. E aí você pode pensar assim, mas por que o Walter, que gosta de trabalhar com inventário, vai falar sobre planejamento sucessório? Porque o planejamento é justamente para não se fazer um inventário. É justamente porque eu gosto do inventário é que eu sei das dificuldades de se fazer um inventário. Como advogado, eu não tenho nenhuma dificuldade. O inventário não é meu. Eu não estou fazendo o inventário do meu pai, da minha mãe. Eu sou contratado para fazer inventário de pessoas que faleceram e estou recebendo para isso. Só que eu também tenho que ser honesto e dizer que para quem passa pelo inventário não é simples. As pessoas me perguntam, né, quando elas vêm até o meu escritório e a gente começa a conversar e eu explico a quantidade de documentos que é necessário para se abrir o inventário. A primeira pergunta é: quanto tempo dura o inventário? Bom, se o inventário for extrajudicial, ele dura aí em torno de 6 meses até 1 ano. Entre 6 meses e 1 ano. É um inventário rápido. Se ele for judicial, e aí eu vou te dizer o seguinte, se você se planejou fazendo um testamento, você já tirou o inventário extrajudicial de cena. O teu inventário vai ter que ser judicial. E inventário judicial, a gente nunca sabe quando termina. A gente sabe quando começa, no dia que a ação for distribuída, for protocolada. Agora, quando termina, a gente nunca sabe. Essa é a primeira dificuldade. E aí eu quero te contar o seguinte, as pessoas normalmente pensam que é o advogado quem fica enrolando o processo. Eu tenho clientes que me ligavam uma vez por semana. Doutor, e o processo? E já andou o processo? Não andou. Está com o juiz. E aí dou toda uma explicação. Na semana seguinte a pessoa me liga de novo e eu digo, olha, a explicação é a mesma. Continua na mão do juiz. Na semana seguinte a pessoa me liga. Até que eu digo, quando houver movimentação no processo, uma movimentação importante, eu te aviso. Eu não tenho por que não te avisar. Mas as pessoas têm na cabeça que é o advogado que fica demorando com o processo. Sabe que no dia do meu aniversário, eu protocolei as primeiras declarações em um inventário. As primeiras declarações é uma peça que você faz onde você coloca todos os dados. Você coloca os dados do falecido, coloca os dados dos herdeiros,
Se o falecido ou a falecida tinha cônjuge, coloca os dados do cônjuge, coloca todos os dados dos bens, tá? Todos os casa, terreno, carro, obra de arte, joia, se for uma joia de alto valor. Você coloca absolutamente tudo, faz a divisão, diz para o juiz, olha, ele tem tantos herdeiros, cada herdeiro fica com tanto por cento, assim, assado e tal. Eu protocolei essa peça no dia do meu aniversário. No ano seguinte, eu comemorei outro aniversário e a juíza ainda não tinha apreciado a minha peça. Ou seja, ela levou mais de um ano para olhar as primeiras declarações. Aí você pensa, mas aí terminou. Não, essas são as primeiras declarações. Depois disso, o processo continua, o processo segue. Dependendo da situação, tá? Nesse caso, o Ministério Público tinha que estar lá porque tinha alguém que não tinha capacidade civil. Uma pessoa sem capacidade civil, ou ela é menor de idade, ou ela tem algum problema de saúde que ela não pode responder por ela. Tá? Então, nesse caso, tinha uma pessoa assim, que não podia responder por si, então ela tinha sido interditada, por isso o Ministério Público tinha que se manifestar. Então, depois da manifestação da juíza, aí a juíza diz, bom, Ministério Público, você tem que se manifestar. Esse processo existe ainda hoje. E eu pedi, e esse pedido aconteceu em 2019. Eu pedi a venda de um dos imóveis para poder pagar o inventário, poder pagar o imposto, né, do inventário. Pois ainda não ficou decidido isso. Nós estamos em março de 2021. Faz um ano e meio, cerca de um ano e meio que eu fiz o pedido. E o meu pedido não foi respondido. Então, a primeira pergunta é quanto tempo leva o inventário? E veja que eu nem falei sobre o término do inventário, porque o inventário não terminou. Já leva um ano e meio para a juíza me responder uma pergunta, se eu posso vender um bem do inventário. E ela não me respondeu ainda. Então, se você tem essa pergunta, quanto tempo leva para fazer o inventário? A resposta é, não sei, mas leva muito tempo. Depende do juiz. E aí, isso vale para todas, absolutamente todas as questões no judiciário. Não é o advogado que vai decidir o tempo que leva o processo, é o juiz. O juiz é quem vai decidir quanto tempo leva. O advogado sempre tem um prazo, ele recebe a intimação e ele tem um prazo para responder. E se ele não responde no prazo, ele perde o prazo, ele perde a oportunidade de responder. O juiz não tem, infelizmente não tem esse prazo como nós advogados temos. Então, a primeira dificuldade é o tempo. Você entra no inventário e não sabe quando sai. A segunda dificuldade é que dificilmente as coisas são corretas. Elas são ideais. Tá? Por exemplo, os teus filhos sabem quais são os teus bens. Aí você pode perguntar assim, pode se perguntar, você acha que eu tenho bem escondido? Que eu fico escondendo os meus bens? Não, não é isso. É claro que o seu filho, a sua filha sabe que você tem um carro, tem uma casa na praia, tem 2 carros, tem os bens imóveis, nós sabemos. Mas o seu filho, a sua filha sabe quanto você tem de dinheiro no banco? Quais são as suas aplicações? Quanto tem aplicado? E quais são os bancos? Quais são as contas? Eles sabem que você tem um seguro de vida, que você não tem um seguro de vida,
que você tem uma previdência privada, que você não tem uma previdência privada? Percebe como a gente faz as coisas durante a vida e os nossos filhos não são avisados? Eles não são avisados, primeiro, porque a gente acha que eles não devem ser. Tá? E segundo, porque a gente não pensa na morte. Então, essa é a segunda questão. A gente não trata da morte como algo natural. Aliás, nós, latinos, eu tenho o sobrenome alemão, mas eu sou brasileiro. Fui criado aqui, nasci aqui, fui criado aqui. Em casa, nós nunca tratamos sobre morte. Nunca conversamos. Os meus pais nunca me chamaram para conversar e dizer assim, filho, olha, esses aqui são os meus bens, eu quero fazer assim com eles. E veja que eu sou um advogado e trabalho nessa área. Foi necessário eu tocar nesse assunto com meu pai. E a resposta do meu pai foi, ainda não. Vamos esperar mais um pouco. Nós não estamos preparados para isso. Tem quem ache que quando a gente conversa sobre esse assunto, a gente chama a morte. Eu já acho o seguinte, que quando a gente conversa sobre esse assunto, a gente passa a perna na morte. Porque quando a gente não se programa para ela, e uma coisa é certa, todos nós passaremos por ela. Todos nós, absolutamente todos, morreremos. Então, falando dela ou não, um dia ela chega. Se a gente fala dela e se programa para esse dia, no dia que ela chegar, a gente passou a perna nela. Porque todas as dificuldades decorrentes dela estarão resolvidos. Como será o funeral? Como será pago o funeral? Quem vai ficar com tal bem? Quem que vai ficar com tal bem? Enfim, tudo isso estará resolvido porque em algum momento você parou e conversou sobre isso. Então, essa é uma outra dificuldade do inventário. O inventário só existe porque não foi conversado sobre a morte. Não foi dito o que se gostaria de ser feito. Não foi planejado. O pior, algumas vezes há um planejamento, mas esse planejamento não exclui o inventário. E aí só piora a situação. Porque se esse planejamento não exclui o inventário, ele vai fazer com que o inventário leve mais tempo. Nesse caso, eu estou falando do testamento. O testamento é uma forma de você planejar a sucessão. Eu não posso deixar de dizer isso. Mas, quando você faz o testamento, você só está postergando o inventário, fazendo com que ele leve mais tempo ainda. Esse inventário que eu te falei, que eu já espero a resposta da juíza há 1 ano e meio, cerca de 1 ano e meio, ele foi aberto na metade do ano de 2019. Ele vai fazer 2 anos. E faz 1 ano e meio que eu fiz um pedido e não tive resposta. Se tivesse um testamento, eu teria que abrir o inventário, abrir o testamento, chamar o testamento para dentro do inventário, para ir tratar de tudo. Pensa, se eu estou esperando uma resposta há 1 ano e meio, é claro que para trazer o testamento para dentro do inventário vai levar um tempo. Claro que não 1 ano e meio, mas vai levar mais tempo. O inventário vai levar mais tempo. A terceira questão é que você não sabe, né? E eu já tinha tocado nesse assunto, mas você não sabe quais são os bens do seu pai, ou você que é pai ou mãe, você não conta para os teus filhos o que você tem. Logo, eles vão fazer inventário daquilo que eles sabem.
As pessoas chegam aqui no meu escritório e aí eu pergunto, mas tem conta corrente? Não, eu sei que tem. Qual é o número da conta? Ah, isso eu não sei. Tem como descobrir, doutor? Aí o meu trabalho, que é de advogado, passa a ser de detetive. Eu preciso trabalhar como detetive para poder desempenhar o meu papel como advogado. Nem sempre eu consigo ter resultado, porque eu não sou detetive. Eu sou advogado. Percebe como quando você não faz o planejamento e cai no inventário, essa é uma dificuldade, porque a gente não conversa, a gente também não fala o que tem. E não falando o que tem, faz com que os nossos herdeiros tenham que batalhar para descobrir aquilo que é de direito deles. Porque a gente tem medo que os nossos filhos nos amem por aquilo que a gente tem, não por aquilo que a gente é. E, de fato, tem filho que é assim, tem filho que tem interesse financeiro, mas tem filho que não tem. Tá? E quando você faz o teu planejamento, você faz o teu planejamento da tua forma, da tua maneira. Quando você não faz o planejamento, as pessoas não sabem. E aí fica confuso. Certa vez chegou no meu escritório uma família para conversar comigo e disse, olha, nós recebemos dos nossos tios uma herança. E a herança é milionária. É claro que não temos só nós, tem outros sobrinhos, tem outros tios que têm direito, mas olha, se a herança é milionária, a gente vai ter um bom dinheiro. E lá fui eu fazer toda a pesquisa, levantar todos os bens. Tá? O inventário já tinha sido feito, mas aquela família também não sabia disso. Sabia que tinha um inventário, mas acreditava que o inventário não tinha terminado e que eles tinham dinheiro a receber. E eu fui atrás, então. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o inventário. Calhamaço de papel, 1000 páginas para ler e muita coisa. E de fato, aqueles tios tinham muitos bens. E eles sempre dizendo, nós não recebemos o dinheiro, nós recebíamos pouco, nós não recebemos tudo. Tá? E aí eu disse, olha, se o inventariante não repassou, não cuidou do inventário como devia ter sido cuidado, cabe a ele também um processo para que ele se explique. Né? No final, vendo com cuidado os documentos, eu precisei chamá-los e dizer, ó, o inventário terminou há tantos anos, vocês, aqui segundo esses documentos, vocês receberam tantos reais por isso, tantos reais por aquilo, tantos reais por aquilo outro. Está tudo aqui. Vocês receberam tudo. E daquilo que vocês não receberam em dinheiro é porque vocês são donos. Vocês têm pago o IPTU disso? Quando eu perguntei sobre o IPTU, porque são vários terrenos, aquela família olhou arregalada. Nós nunca pagamos nada. Nós nem sabíamos que nós éramos donos. Que já tinha sido terminado o inventário. Eu falei, olha, corram atrás, porque é de vocês, tá? Não só de vocês, tem também os tios e outros primos, mas vocês estão aqui na matrícula do imóvel como donos, e se vocês não estão pagando IPTU, alguém deve estar pagando. Se ninguém está pagando, logo vocês serão processados pela prefeitura. Percebe que aquilo que seria algo bom, porque era uma herança, agora era uma preocupação, porque eles desconheciam completamente o que deveriam fazer? Esse é um problema do inventário. Aí um deles disse assim,
no final, aquilo que deveria ser uma bênção está se tornando uma maldição. E é verdade, porque aquilo que é demonstração de amor e carinho, porque quando você constrói um patrimônio, você está demonstrando carinho e atenção por aqueles que ficam. Eu trabalhar e adquirir bens é uma forma de eu demonstrar aos meus filhos o quanto eu quero que eles fiquem bem quando eu não estiver aqui. Claro que eu quero usufruir dessas coisas enquanto estiver vivo. Mas quando eu não estiver mais aqui, eu quero que aquilo que eu conquistei sirva de segurança para eles. E de repente, isso se torna uma maldição. Para aquela família, aquela herança milionária era uma maldição, porque de repente eles descobriram que eles não tinham direito a receber mais nada, e aquilo que eles que já receberam poderia estar em dívida ativa perante a prefeitura. E nem era na cidade onde eles moravam, era em outro estado. Veja, outra dificuldade do inventário. É muito difícil para a família passar por inventário sem que haja discussão. E essa é outra dificuldade, e muitas vezes essa é a única dificuldade, porque eles relevam, eles sabem quais são os bens, eles relevam a questão do tempo, mas eles veem a família sendo destruída. Porque um irmão acha que tem mais direito que o outro, porque um neto acha que tem direito a algo que não tem, porque tem alguém que um genro ou uma nora que por causa do regime de bens pode apitar no inventário e atrapalha. Nada disso vai atrapalhar o meu trabalho como advogado. O inventário não é meu. Não importa quanto tempo leve o inventário, eu estou recebendo para isso. Eu já fiz o meu contrato de honorários e já recebi. Mas a família vai vendo que os seus bens, a sua herança, vai sendo dilapidada, vai sendo jogada na lata do lixo por picuinhas, por brigas familiares. E você que demorou tanto tempo para construir esse patrimônio, não imagina que isso vai acontecer depois que você falece. Você não imagina, você imagina que você está deixando uma série de bens e que aquilo vai servir como segurança, porque você já não está mais ali. E de repente, é justamente isso que faz a família se desfazer. Aí os irmãos já não se conversam, os filhos ficam contra a mãe ou contra o pai já não confia mais nos filhos, porque percebe que eles estão interessados muito mais no dinheiro do que na questão do relacionamento familiar. Percebe quanta coisa o inventário pode trazer de ruim? Aí você pode pensar, mas Walter, você é doido. Falar uma coisa dessa, se você trabalha com inventário, você deveria estar defendendo o inventário. Eu não preciso defender o inventário. O inventário, ele precisa ser feito. Aliás, depois que você falecer, a sua família vai ter que correr para fazer o inventário. São apenas 60 dias. Se você tem um advogado na família, tudo bem. A primeira coisa que se faz é procurar o advogado da família. Logo ali, na conversa, você está lá no caixão e eles logo procuram um advogado. E eu sei disso porque eu sou advogado. Quando eu chego em algum sepultamento de familiar, já me cercam, me perguntando como é que é feita a divisão, quem fica com o quê, como é que é feito, como é que se abre o inventário,
quando se paga, quando não se paga, quem é que deve pagar. Essas questões todas, se você tem advogado na família, eles vão tratar com você no caixão. Eles nem vão esperar você ser enterrado. Te digo isso por experiência própria. Tá? Mas, tendo ou não tendo advogado na família, até 60 dias depois, eles têm que correr para fazer a abertura do inventário, correndo o risco de pagarem uma multa pela demora. Então, eu não preciso falar bem do inventário. O inventário é algo que deve ser feito. Se você não se planejou, a sua família tem que fazer o inventário. A partir do momento que você falece, você torna os seus herdeiros escravos do inventário. Se você não se planejou, eles serão escravos do inventário. E por anos. Percebe? Agora, tem solução para isso? Tem. E eu estou aqui para te dizer exatamente isso. Eu já apontei a solução quando me apresentei, dizendo que eu sou especialista em planejamento sucessório. Ora, se há como se planejar, há como escapar do inventário. Qualquer planejamento que exija inventário não é planejamento. Ou não é um planejamento eficaz, eu diria. Porque não tira dos seus herdeiros da escravidão. O que eu tenho para te dizer é: os seus herdeiros não precisam ser escravos do inventário. E como fazer então esse planejamento? Ora, você já trabalhou, já conquistou os seus bens, ou você está trabalhando ainda e está conquistando, tanto faz. Você não precisa esperar para fazer esse planejamento. Você pode fazer esse planejamento hoje, até porque você não tem prazo de validade. Você não sabe quanto tempo vai durar aqui nessa terra. Então, quanto antes você se planejar, melhor, mais segura a sua família estará. A forma de planejamento que eu acredito ser a mais eficiente, a mais eficaz, é você abrir uma empresa. Walter, eu não sou empresário, eu não tenho empresa. Você não precisa ser empresário. Você não precisa ter uma empresa para abrir outra empresa. Você pode abrir uma empresa e você vai colocar nessa empresa como capital social todos os teus bens. A tua casa, a casa da praia, o sítio, aquele terreno que você ganhou do seu pai, aquele terreno que você recebeu de herança da sua mãe. Enfim, os teus bens serão colocados nessa empresa como capital social. E você já não será mais dono de nada. Você será sócio de uma empresa. Na matrícula dos imóveis não estará mais lá o seu nome. Estará lá o nome da empresa como proprietária daqueles imóveis. Mas isso não impede o inventário. Se você falece nesse momento, você é o dono da empresa. Se você é o dono da empresa, precisa fazer o inventário. Você continua deixando seus filhos, seus herdeiros, como escravos do inventário. O passo seguinte, que é a solução, é você fazer a doação das cotas, das cotas de capital social para os teus herdeiros. E aí, nesse momento, você faz a doação em vida para os teus herdeiros. A doação das cotas para os teus herdeiros. Nesse momento, você deixa de ser sócio. Mas quando faz a doação, diferente da doação em vida, que você só coloca a cláusula de usufruto e tal, você vai ter uma série de cláusulas protetivas para que você continue na administração dos teus bens como se dono fosse.
A única coisa que você não vai poder fazer é doar, porque você já doou. Mas se você quiser vender, você vai vender. Se você quiser comprar outros bens, você pode comprar e pode integralizar na empresa. Você pode fazer o que você quiser. Só não pode doar, porque a doação já foi feita. Depois disso, você já fez a doação, você já não é mais dono da empresa. Você segue na administração da empresa. Perceba que você você está na administração de uma empresa cujo capital social são os bens que você conquistou durante a vida, mas que você já fez a doação através das cotas de capital social, com acordo de sócios, com uma série de cláusulas protetivas para você e para os teus filhos. E aí chega o momento do seu falecimento. Porque esse é um momento que chega para todo mundo. Chegou no momento do falecimento, qual é a dificuldade que os seus herdeiros terão? Além da dor da perda, porque você faleceu, eles vão brigar pela divisão dos bens? Não. Não vão brigar porque já está dividido. Eles vão discutir quanto tempo leva o inventário? Não. Eles não vão discutir quanto tempo leva o inventário, porque você já doou em vida. Eles vão ter que fazer um trabalho de detetive para descobrir quais são os teus bens, além daqueles que eles já tinham conhecimento? Não, porque você já fez toda a doação em vida. Você não escondeu nada, ou não que quando eu não sei o que o patriarca tem, é porque ele escondeu. Mas se eu já fiz todo o planejamento, eu já apresentei tudo o que eu tenho. Eu não tenho por que deixar algo de fora. Percebe? E o que os herdeiros precisaram fazer, então? Eles precisam simplesmente pegar a certidão de óbito, levar até a junta comercial e informar a junta comercial. E dizer, olha, o nosso pai, a nossa mãe, que era o administrador ou a administradora da empresa, faleceu. E nós precisamos agora trocar, mudar a administração. Os seus herdeiros procuraram um advogado. Eles tiveram que ir no cartório para fazer um inventário extrajudicial. Eles precisaram se preocupar em pagar imposto. Precisaram se preocupar em... Nós temos 60 dias para procurar um advogado e para abrir o inventário. E quanto custa o inventário, quanto custam os honorários do advogado. Percebe? Que todas as dificuldades que eu apontei do inventário, e eu posso te dizer que tem outras dificuldades do inventário que eu não apontei aqui. Todas essas dificuldades foram deixadas de lado. Elas deixam de existir, elas simplesmente deixam de existir a partir do momento que você faz um planejamento sucessório eficaz. Um planejamento sucessório eficaz passa por você procurar por um profissional que saiba fazer esse planejamento sucessório eficaz. E veja, não precisa ser eu. Eu só estou aqui para te dizer, existe como fazer. E agora que você já sabe, quanto tempo mais você vai levar para fazer esse seu planejamento? Ou você ainda prefere deixar os seus filhos como escravos do inventário? Até mais.